Alô, amigos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse espaço que a UCAV traz para conversarmos sobre a doutrina dos espíritos, conversarmos sobre a vida, sobre a espiritualidade, conhecendo um pouco mais dessa doutrina trazida pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, que é libertadora. Libertadora no sentido do conhecimento, porque, como os Espíritos nos dizem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina dos Espíritos nos esclarece de forma muito ampla. Ainda hoje há muitas pessoas, a maioria, que não compreendem bem essa questão da espiritualidade, da existência da alma, a vida após a morte. São questões muito bem respondidas pela doutrina dos Espíritos, que depois que nós conhecemos, parece que é um divisor de água em nossas vidas, né? Nós temos uma noção muito mais ampla de compreender a vida. Claro que não é igual para todo mundo. É claro que a maioria das pessoas que tem acesso ao Espiritismo, conhece, estuda, de fato, tem razões de sobra para ter uma vida com mais tranquilidade, com menos medos, com menos sustos, mais certezas na vida. Porque a doutrina espírita traz de forma tão clara a execução e as consequências das leis divinas que são também um conforto muito grande, porque sendo essas leis divinas, como o próprio nome diz, criadas por Deus, sendo Deus um ser infinitamente justo e bom, essas leis são justas. Se são justas, elas não acampam, nem permitem que haja injustiças no universo. O que nós observamos de um ponto de vista muito precário, muitas vezes do lado material, uma vez que nós estamos encarnados, é um segmento da vida de alguém, ou da vida de algumas pessoas, que parece realmente cercado de injustiças. O detalhe é que, sendo essa vida, esse ponto de vista muito precário, nós não presenciamos os atos, as ações, o bem praticado por aqueles indivíduos em encarnações anteriores. Nós vemos o hoje. E o hoje tem muitas consequências das atitudes de anteriores. Portanto, que o indivíduo vem promovendo em sua vida, em existências anteriores, pode ser nas últimas existências, tem efeitos muito positivos, positivo no sentido de não deixam de acontecer, tem consequências muito fortes na vida que ele tem hoje em dia, que é o que nós vemos. Então, se o indivíduo sofre, ou é agraciado, é mais feliz e menos feliz, nós não sabemos por que essas coisas acontecem. Sabemos sim que para toda consequência, para todo efeito, há uma causa. E se a lei é justa, a lei é divina, a causa há de ser justa. Então, mesmo que nós não possamos compreender bem, devido às nossas ainda precárias condições de conhecimento, nós ainda ignoramos muito, nós ainda vivemos uma vida muito material. E na medida em que mais material seja a vida que nós vivemos, menos informação, menos apreensão, menos conhecimento nós temos da vida espiritual. E aí, conceitos como justiça, como caridade, ainda são muito difíceis de nós compreendermos. Porque nós somos ainda muito movidos pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo interesse pessoal, que são fatores que influenciam muito no nosso conhecimento.
Por exemplo, é muito difícil para qualquer um de nós ter pensamentos, ter atitudes isentas. Isentas que eu me refiro é o seguinte, é não se deixar influenciar pelas nossas paixões, pelas nossas amizades, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas teorias. A isenção permite-se um julgamento puro, desde que naturalmente se conheçam as causas que ocasionaram aquela questão. Mas como nós temos muita dificuldade de agir com isenção, porque nós estamos ainda nutrimos muitas paixões, nós não entendemos, logo parece injustiça. Principalmente se aquele indivíduo que sofre aquelas consequências for alguém do nosso círculo de conhecimento, da nossa amizade ou do nosso amor. Aí certamente nós acharemos que a pessoa é vítima e sofre de injustiça. Mas o conhecimento da doutrina espírita, que reforça os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, nos mostra justamente que não há injustiças. Não há injustiças. São sim consequências claras dos efeitos, ou melhor, dos atos que nós praticamos. Porque isso aí é um conceito novo para o que a humanidade vem há muito tempo alimentando como castigo divino. Há muito interesse em se atribuir ao castigo divino o que nós sabemos que são consequências dos nossos atos, consequência da lei de causa e efeito. Sabemos que as religiões, durante muito tempo, escravizaram os seus profitentes. Durante séculos isso vem acontecendo. Aliás, até hoje ainda acontece. As pessoas se sentem escravas das religiões e são claramente exploradas pelos líderes religiosos, usando esses mecanismos, essas amarras, para tornar o indivíduo dependente daqueles conceitos e prisioneiro daquelas ações, até inclusive pelas questões financeiras. Que quanto mais aprisionado for ou se sinta aquele indivíduo a determinadas teorias religiosas, mais ele contribui para que aquilo permaneça, porque ele acredita, e muitas vezes paga para alcançar a suposta liberdade, como isso já aconteceu em várias épocas da nossa existência. O indivíduo, até hoje, né? Hoje o indivíduo ainda paga, por exemplo, para comprar um terreno no céu, na esperança de que isso lhe seja garantia da salvação. Salvação que é também vendida como um conceito de que se possa se adquirir. Tranquilamente, eu posso adquirir minha salvação sendo fiel à minha religião, simplesmente fazendo coisas que venham agradar a Deus. Um conceito de que agradar a Deus é aquela forma que é trabalhada pelos líderes religiosos. Muitas vezes não correspondem ao que está escrito no Evangelho que Jesus nos trouxe, que seria agradar a Deus. A doutrina nos esclarece hoje que agradar a Deus é fazer a bem ao próximo, é servir, é praticar o amor e a caridade. Isso é agradar a Deus, fazer essas ações indistintamente. Mas agradar a Deus, para muitas pessoas, é fazer aquilo que aqueles líderes religiosos apregoam como certo. E aí, muitas vezes, agradar a Deus passa pela parte financeira, pela parte pecuniária. O indivíduo faz doações para Deus. Doações, claro, sempre materiais, né? É um templo, é uma imagem, enfim, doar
uma parte do corpo, como às vezes pagamento de promessas e assim por diante. Enfim, essas são questões que precisam ser estudadas muitas vezes por longo tempo para que esses conceitos venham se fortalecer na nossa mente. Porque muitos de nós, maioria eu diria, ainda recebemos influências muito fortes da religião predominante no Brasil, que até décadas atrás as estatísticas apontavam que detinham mais de 90% da população brasileira. Hoje caiu um pouquinho. As últimas contagens nos dizem que a religião predominante no Brasil hoje não é tão como algumas décadas atrás, mas ainda é muito forte. E a maioria de nós, cidadãos, em especial aqueles companheiros que hoje estão no Espiritismo, muitas dessas pessoas tiveram origem na igreja e alimentam conceitos nutridos durante muito tempo. Então, desvincular-se desses conceitos e assimilar noções novas, devidamente esclarecidas pelos espíritos, às vezes é muito difícil. Tanto que há pessoas que estão no movimento espírita, estudam o espiritismo, mas ainda como se mantivesse alguns cultos próprios de outras religiões. Essa introdução toda, que, falar a verdade, não estava nem prevista na minha palavra de hoje, mas um assunto puxa o outro, o que eu queria falar muito, porque nosso assunto normalmente passa pela reencarnação, que é o tema dos nossos encontros aqui. E eu queria trazer uma experiência que eu vivi recentemente, de que estava em determinado local e havia uma criança, de cerca de 3 anos, uma menina, muito engraçadinha, estava chamando a atenção das diversas pessoas pela sagacidade, pela esperteza, pela saúde e também pela beleza. Uma criança muito esperta, muito bonita, que brincava. E aquilo trazia alegria para várias pessoas. De repente, eu comecei a refletir junto com outras pessoas e a comparação se tornou inevitável. Dentre as pessoas que estavam ali próximas, havia uma cuja sobrinha, de 3 anos de idade, acabou de completar 3 anos de idade, está sofrendo de uma doença autoimune como me faltou a expressão aqui, que deteriora o corpo dela, né? E essa menina que hoje está com 3 anos tem diagnósticos médicos de que não durará mais alguns meses. Ou seja, há uma deterioração muito rápida do corpo físico, dos órgãos, vão se tornando mais frequentes as internações, o cuidado muito especial. Os pais, ainda jovens, estão revoltados, achando que Deus não está sendo justo com eles por fazer uma criança de 3 anos sofrer tanto. E nós, invariavelmente, acabamos pensando na questão, né? Por que uma criança, essa, por exemplo, que divertia todos nós, goza de tanta felicidade, tem uma família constituída, tem saúde, é uma criança alegre, versátil, e outra, de idade muito próxima, está vendo sua vida terrena, sua vida encarnada definhando. E que diferença podemos apontar no destino de cada uma? Uma tem a perspectiva de levar uma vida saudável, tem perspectiva de levar uma vida plena de realizações, crescer, se tornar adulta, casar, trabalhar, viver com os pais, enquanto a outra tem uma perspectiva curtíssima de que em alguns meses vai desencarnar. Do
ponto de vista material, a vida vai acabar para uma delas e para a outra vai continuar. Nós sabemos, nós que já estudamos, já temos conhecimento maior sobre a espiritualidade, sobre a vida após a morte, que ambas não morrerão. Ambas terão uma vida imensa pela frente. Uma, provavelmente, por mais algum tempo na matéria, usufruindo de um corpo físico. E outra vai abrir mão desse corpo e vai retornar ao plano espiritual. Sabemos hoje que essa vida curta para esse espírito pode ter várias explicações. Dentre elas, necessidade de uma vida curta aqui na matéria para um espírito que já tem um aprendizado muito grande, que precisa, por qualquer razão, de amadurecimento, de conhecimento, de fortalecimento, ter essa experiência curta na matéria e retornar ao plano espiritual. Claro que, como nada é por acaso na lei divina, a nossa vida, a vida é toda repleta de ações, né, muito interdependentes. Ela ter vindo nesse lar, ter pais jovens que vão certamente ter um sofrimento muito grande pela perda da criança. Entendemos também que esses pais, por qualquer razão, estão passando por algo que ou pediram, ou merecem, enfim. E aí são várias suposições. Não por acaso essa menina veio parar nessa família. Esses pais precisam de alguma forma passar por essa experiência. A experiência de receber a filha, da dedicação imensa e da perda. Que perda de ente querido é uma das maiores provas pelas quais nós podemos passar encarnados. E quando esse ente querido é alguém, filho, um descendente direto, a dor parece aumentar. E parece aumentar ainda mais se essa perda for de uma criança. Porque a criança desperta todo o carinho, todo o sentimento, a esperança, e de repente aquilo tudo interrompido. Então, o sofrimento, a aflição, ou talvez não desse espírito, porque não quer dizer necessariamente que o espírito esteja sofrendo com essa fase da sua existência. A dor dos pais, também tudo isso está interligado. E eles podem ter tido uma experiência lá no plano espiritual, deles terem se comprometido em receber esse espírito, já sabendo de antemão que seria por pouco tempo, mas seria dada uma oportunidade para aquele espírito ter uma encarnação breve. Ou podem estar passando por uma experiência corretiva, de ter tido uma oportunidade de criar filhos, de educar filhos numa existência anterior, e ter aberto mão dessa oportunidade, ter prevaricado, e agora sente muito na pele a dor da perda. Enfim, dois espíritos com experiências distintas, ou melhor, famílias envolvidas com experiências diferentes, que só nos permitem entender. Primeiro, admirando a maravilhosa lei divina, a lei de causa e efeito, e aceitando a teoria da reencarnação como uma oportunidade renovada para o espírito e corretiva para muitos dos erros que possamos cometer. Um grande abraço a todos.